Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:04, seja bem-vindo, eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook, eu te convido para curtir as nossas páginas e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Nós queremos a sua participação, fazendo perguntas aos nossos convidados hoje, os telefones 3289-3580 e 5052-5555. Linhas abertas a partir de agora e eu apresento os nossos convidados de hoje. Aqui à minha esquerda, a médica endocrinologista, doutora Luciana Meirelles. Ela é do Hospital Leforte e também é membro titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Doutora Luciana, seja bem-vinda. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, ouvintes. É um prazer. Também conosco o fisioterapeuta Edson Santiago, especialista em músculo-esquelética e pesquisador em dor. Seja bem-vindo, Edson. Boa tarde, Mauro. A todos os ouvintes também, uma ótima tarde. Também conosco o metafísico, palestrante Fernando Candiotto, aqui à minha direita, para você que nos vê pelas imagens. Seja bem-vindo, Fernando. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a toda a audiência. E também a farmacêutica, cantora, apresentadora Sônia Presta. Seja bem-vinda, Sônia. Boa tarde, Mauro. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. O agradecimento a todos vocês em nome da equipe do programa Gente que Fala. Bom, vamos lá ao nosso primeiro tema de hoje. O diabetes, doença não transmissível mais comum que afeta somente no Brasil mais de 13 milhões de pessoas, cerca de 7% da população, vem crescendo. E isso está acontecendo porque é comum haver demora no diagnóstico, o que favorece o surgimento de complicações. Segundo especialistas, tanto a prevenção quanto o controle da doença estão ligados especialmente à alimentação saudável e à prática de atividades físicas. Doutora Luciana, quando a gente diz aqui comum haver a demora no diagnóstico, isso significa que o paciente não está indo atrás do problema, porque nem sabe disso, é uma doença silenciosa e muitas vezes as pessoas nem sabem disso. Com certeza, Mauro, o que acontece é que esses dados, eles podem ser até muito maiores, né? A gente estima que até 18 milhões de brasileiros podem ter o diabetes, porque é uma doença silenciosa, uma parte das vezes assintomática ou oligossintomática, e até desenvolver os sintomas mais agressivos, a doença já está muito avançada. É importante, assim, pegar... aproximar esse paciente de uma forma mais breve, né, tentar identificar essa doença de forma mais cedo possível, principalmente naqueles pacientes com fator de risco. Então, é importante que o indivíduo, se ele tem obesidade abdominal, hipertrigliceridemia, se ele tem histórico na família de diabetes, se há uma mulher que já teve diabetes gestacional, ela precisa sim investigar e rastrear a doença com os exames de rastreio, exames de investigação diagnóstica, tá bom? Esses fatores de risco, da forma como você explicou, eles estão ligados basicamente ao histórico daquela pessoa. Gente na família que tem a doença, então, como o problema é hereditário, essa é uma grande possibilidade, você desenvolver a doença. Agora, o estilo de vida, mesmo entre aqueles que não têm histórico do diabetes na família, é também um fator preponderante aí, né? Com certeza, assim, a gente está falando aqui do diabetes tipo 2, né, que é o diabetes mais associado a pessoas obesas, pessoas mais velhas. Esse diabetes tem origem poligênica, assim, então vários fatores, além dos ambientais e genéticos, contribuem para o desenvolvimento da doença. Agora, os indivíduos, por mais que não tenham um fator de risco familiar, eles precisam ter uma qualidade de vida adequada, uma atividade física rotineira, uma reeducação alimentar de forma consciente, porque todo mundo está susceptível ao desenvolvimento do diabetes, tá joia? Mas é o que não vem acontecendo, que a gente vê aqui 13 milhões de pessoas, cerca de 7% da população com um problema, e isso crescendo, as pessoas não estão atentas a essa questão.
Não estão atentas. E, inclusive, é muito oneroso para o sistema de saúde pública a doença como diabetes, né? Porque as complicações são agressivas. Então, o próprio desenvolvimento de diabetes aumenta o risco cardiovascular em mais de 4 vezes. Então, a pessoa pode ter a frequência muito alta de infarto, e uma internação por infarto, por exemplo, custa mais de R$70 mil para o sistema de saúde, né? Então, você atuar de forma preventiva, isso facilita, isso ajuda o sistema público a prevenir gastos muito agressivos, né? Muito intensos. Então, como é que as pessoas devem fazer? As pessoas devem ter um check-up anual, com certeza, principalmente aquelas com fatores de risco. Sim. Sônia, como é que esse problema do diabetes é visto pela indústria farmacêutica, pela sua área? Então, Mauro, boa tarde a todos. Eu acho que o diabetes, a indústria farmacêutica, na minha opinião, nós temos vários medicamentos de acesso, inclusive o SUS fornece gratuitamente, né, os medicamentos mais utilizados, mas eu ainda creio que, infelizmente, a informação ela precisa melhorar. As pessoas não procuram por falta de informação, por banalização até da doença. Então, nós temos medicamento para isso, nós temos tratamento, mas é uma doença, como a doutora falou, silenciosa, é uma doença que, quando a pessoa demora muito para tratar, ela chega num estágio que, infelizmente, não tem muito o que se fazer. Então, principalmente a parte extrapiramidal, a parte cardiológica, enfim, nós temos que tomar um cuidado, a parte da visão também, né? Infelizmente, os rins também, os rins, e nós temos amputações, nós temos, infelizmente, consequências muito devastadoras de uma doença que está sendo banalizada, porque as pessoas, infelizmente, ainda não têm informação suficiente sobre diabetes. As campanhas, ainda, na minha opinião, poderiam ser melhores em relação a essa doença, porque existe medicação, existe prevenção e existe informação. A indústria tem muito a oferecer aos pacientes, só que as campanhas ainda têm que melhorar, as pessoas têm que ter consciência de que é uma doença perigosa, sim, é uma doença para se prestar atenção, tem que se mudar hábito de vida e tem que tomar o remédio direitinho, né? Principalmente os idosos, né, doutora, que infelizmente o idoso sozinho, ele não consegue, ele precisa de auxílio da família, ele precisa tomar a medicação realmente no horário certo, a medicação correta, precisa ser orientado, as fitas, né, para poder medir a glicemia, tem que ser melhor o acesso a isso tudo. Então, eu acredito que, em relação à indústria, nós temos esse material e temos acesso gratuito, sim. Só que precisa dar informação e melhorar as campanhas, na minha opinião. Tem muito do jeito brasileiro também, de deixar o assunto para amanhã eu vejo e nunca vê. E aí está tudo errado, alimentação errada, falta de atividade física, histórico na família, e aí o tempo passa. E, infelizmente, né, nós sabemos que o nosso hábito alimentar do povo brasileiro é muito pão, né, a farinha branca, e tudo isso para esse tipo de doença é veneno. Fernando, como é que a sua área, a metafísica, observa este problema do diabetes? Bem, a metafísica diz que tudo o que o ser humano pensa, sente, tem uma influência sobre a nossa vida, mas também sobre a nossa saúde. Eu tinha, em verdade, uma pergunta para a doutoressa. Pode fazer. O que pensa a medicina sobre a influência do estado emocional de uma pessoa? Excelente pergunta, Fernando. Olha só. Sim, o estresse, né, ele promove o desenvolvimento, a produção de alguns hormônios que afetam, sim, a glicemia. Uhum. Então, a adrenalina, o próprio cortisol, que são hormônios que vão aumentar a glicemia em aqueles que têm diabetes. Sim. É muito frequente um tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 1, aquele que desenvolve em crianças, né, tende a desenvolver mais em crianças. Existem alguns fatores, alguns triggers para ele ser desenvolvido. Alguns deles, inclusive, estão associados ao estresse. Então, crianças que tiveram perdas muito grandes na família, a partir daí começam a desenvolver o quadro da doença. Então, existe ainda um mistério aí sobre como é que a doença como é que o fator emocional pode desencadear a doença. Sim. E, de certa forma, sim, aqueles que já têm um diagnóstico, alterações emocionais podem afetar o controle glicêmico, com certeza. Sim. Alguns autores de metafísica falam que a dificuldade que os seres humanos têm de expressar os seus sentimentos, às vezes podem ser a causa da diabetes. Por isso, muito importante
aprender a gerenciar as nossas emoções. A gerenciar as nossas emoções, expressar quando não sentimos ódio, raiva por um motivo particular, fazer o esforço de, obviamente, não lutar ou ter problemas com outros, mas sim expressar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, falar de que coisa passa com a outra pessoa, né? Nesse sentido, quero te fazer uma outra pergunta, Fernando, mas primeiro, desses 13 milhões, doutora Luciana, a maioria é homem ou mulher que sofre do problema? A maioria é homem. A maioria é homem. Aí agora geralmente os homens temos uma dificuldade particular, não, para expressar os nossos sentimentos. Para as mulheres é geralmente mais fácil. Mulher não deixa eu falar. E aí é justamente isso, né, que ela falou. Aumenta o nível de estresse, aumenta a cortisol. A pessoa que guarda todo o sentimento, né, sim, Fernando? Guarda, que acaba ficando estressado demais, né, doutora? Aí explode tudo. A cultura machista tem muito a ver com esse problema. O homem não pode chorar, o homem não pode extravasar, não pode ir ao médico. Eu conheço particularmente esta doença porque dentro de minha família, meu pai, os tios, etc., tinham, não, esta aparência de doença. Eu acho que particularmente, por exemplo, em Argentina, Itália, que são culturas onde os homens têm um pouco de dificuldade, não, de expressar também um pouco um atendimento negativo de frente à queixa, etc. Tem particularmente sofre muito de essas doenças. Eu acho, não sei, porque não conheço tanto a realidade brasileira, né? Mas acho que os brasileiros, nesse sentido, têm menos dificuldades, não? São mais emocionais, falam mais, etc. Mas deixa eu incluir o Edson Santiago, fisioterapeuta, nessa conversa. Edson, tem fisioterapia para diabetes? Deveria inventar, as consequências tem, né, Edson? As consequências, né? Tem uma relação direta, né? Quando a gente pensa em diabetes, a gente tem que relacionar também ao fator de prevenção que a gente fala de atividade física. E quando a gente tem uma atividade física regular, né, a gente tende a diminuir mais esse processo de diabetes, assim como também melhorar também toda aquela parte cardiovascular e assim prevenir todas as doenças relacionadas a esse sedentarismo, né, desses pacientes. Então, como o Fernando tinha comentado também sobre o estresse, hoje dentro da medicina tem diversos estudos e hoje o que mais a gente estuda são os fatores biopsicossociais, que a gente relaciona o bio com o tecido, né, então músculo, outras coisas, o psico, que a gente relaciona toda a parte de estresse, ansiedade, catastrofização, e o social, que são as pessoas que não frequentam os ambientes, porque toda vez que você tem dor, que você tem algum problema, você tende a ficar um pouco mais retraído. Então isso daí tem muita relação do que o Fernando está falando, né, da metafísica, junto com o que a medicina hoje a gente está vendo. Então esse paciente que tem dor, que tem as alterações, que até mesmo a diabetes pode levar a uma dor neuropática, isso daí a gente tem que estar relacionando tudo isso daí. E é interessante ver como que as pessoas hoje, elas tendem a ir somente no médico de uma forma curativa. Elas nunca pensam numa forma preventiva, né? Hoje, se a gente perguntar para os ouvintes, a mesma pergunta que me fizeram esses dias é: você procura a UBS? Aí você pode até mesmo falar assim, mas eu vou no convênio. Mas a UBS ela é feita para tratamento preventivo. Então, a gente tem que ir lá, fazer os exames, fazer para a gente poder ter toda a relação. E aí a gente conseguir combater, que nem a Sônia comentou, sobre a prevenção, sobre as campanhas que estão acontecendo, as pessoas têm essa conscientização. Agora, qual é o peso da dificuldade de acesso à saúde pública? O peso da saúde pública é que a gente começa a entender, assim, é o que? A grande demanda, né? As pessoas hoje, elas só vão no hospital... A saúde pública é a saúde privada, né? Porque a saúde particular também, quem é que tem condições de pagar? Pouca gente. Pouca gente, isso é verdade. E hoje a gente também vê outras empresas pegando esse nicho, né? Que a gente vê outras empresas com preços bem mais populares para pegar essa demanda que está acontecendo. Até mesmo teve um burburinho aí que poderia ser que uma empresa pudesse privatizar, né, o SUS.
E aí teve esse processo, porque como que as pessoas vão ter acesso à saúde, mesmo dentro de um valor risório, muito pequeno, em relação a grandes outras empresas. E a gente consegue identificar que a população ela só procura os órgãos públicos, a saúde, quando ela está doente. Na hora que o calo aperta, né? E a ideia, né, doutor, é a gente ver esse paciente antes da doença. Então, às vezes a pessoa tem diabetes e fala assim, não, mas não tem problema. Aí ela vai lá, vai deixando, quando ela vai ver, ela já tem problemas de visão, já tem problemas neurológicos, entre outros. Vamos passar aqui para o próximo tema. Olha, gente, no próximo sábado, a cidade de São Paulo receberá uma conferência de metafísica. O Fernando Candioto, que está aqui com a gente, dedicará a sua palestra a ensinar as pessoas a serem felizes, a deixarem de sofrer, aplicando as leis espirituais para não se tornarem vítimas das circunstâncias. O tema da palestra é 7 leis da prosperidade para ter uma vida próspera e com abundância. Que leis são essas, Fernando? Aliás, eu quero apresentar aqui também que está com você, a Virgínia Damarion, que é organizadora desse encontro, desta palestra. Seja bem-vinda, Virgínia. Bem, o próximo sábado vamos ter, em realidade, 2 palestras, 2 conferências. A primeira a cargo de mim e a segunda a cargo de Virgínia Damario, que é a diretora do Grupo Metafísico de São Paulo. E falaremos sobre 7 leis. 7 leis, qual é a primeira lei? São leis universais, que mantêm o ordem no universo, mas a ignorância dessas leis faz que as pessoas geralmente façam coisas que creem os seus próprios problemas. Por exemplo, a primeira destas leis diz que tudo o que nós pensamos e sentimos se manifesta. A mente é criadora. Por exemplo, o micrófono, a mesa, a rádio que as pessoas sentem neste momento é uma primeiro, antes de existir, estava na mente de uma pessoa, um engenheiro seguramente, mas com a mente não somente criamos coisas físicas, os edifícios, as casas, as mesas, os microfones, também criamos o nosso estado de felicidade ou infelicidade, o nosso estado de saúde ou doença, o nosso estado de amor, os nossos sentimentos de amor, o ódio. E a metafísica é uma filosofia prática que nos ensina como mudar esses pensamentos e sentimentos negativos. Que nós podemos mudar os hábitos de pensamento e sentimento. Nós criamos hábitos de tudo. Hábitos alimentícios, temos uma maneira de caminhar, um modo de viver, e também temos modos de reagir ante uma situação, com ódio ou com perdão. Fernando, é possível ser uma pessoa positiva 100% do tempo? Como é que a gente bloqueia um pensamento negativo? Pode repetir? Como que a gente bloqueia um pensamento negativo? Você pensou uma coisa que não é legal, uma coisa negativa. Você não pensa uma coisa que não é legal. Por exemplo, está pensando... Como é que tira isso da mente? Tem medo a uma doença, por exemplo. Isso é um pensamento negativo. Sim. Sim? Medo a uma doença. Provavelmente você come bem, tem uma boa vida, mas se você tem medo de ter uma doença, um problema particular, você está atraindo o problema como poder do pensamento e do sentimento. Você pode e deve mudar esse pensamento. Como pode fazer? Temos muitos exercícios. Mudar o pensamento simples, ou não ter medo? Simples. Também o sentimento, mas é mais fácil, geralmente, mudar o pensamento primeiro. Mas temos que praticar muito, sim, para lograr o cambiamento emocional também. Mas é possível. Como fazemos? Temos exercícios muito fáceis. O primeiro é negar o negativo e afirmar o positivo. Por exemplo, se nos damos conta, sim, percebemos que estamos pensando sobre uma doença, um problema em particular,
podemos dizer, eu não aceito isso, tiro-lhe poder. É um modo de apagar na nossa mente, no inconsciente, o pensamento negativo, o registro. Mas imediatamente devemos afirmar o positivo. Por exemplo, eu sou saudável, eu sou próspero, eu tenho dinheiro, porque se você, provavelmente uma pessoa não tinha muito dinheiro, mas se mentaliza, usa o poder da mente para atrair o dinheiro, pode conseguir o trabalho que quer, comprar a casa que necessita e ter o que precisa para viver bem. Então, o exercício é, para apagar o negativo, dizer, eu não aceito, tiro-lhe poder a isso. É afirmar o positivo imediatamente. Eu sou saudável, eu sou feliz. Se você percebe que está sentindo ódio a uma pessoa, você pode cambiar o hábito de reagir com ódio. Como fazemos isso? Relacionar a imagem mental da pessoa como um sentimento positivo. Você vai pensar nessa pessoa e dizer, eu te amo, eu te quero. Provavelmente, em um momento, você continuará a sentir um pouco de repulsão. Mas se você continua, cada vez que recorda o que a pessoa fez com você, ou a ação ruim que ela teve com você, cada vez você deve recordar e pensar a ela e dizer, eu te amo, eu te perdono, eu sou o perdão, eu te envolvo no meu círculo de amor divino. Sim? Depois de um dia, uma semana, talvez um mês, você se perceberá, se dará conta que já não sente a repulsão a essa pessoa. E nesse modo você pode mudar o hábito de reagir com ódio. Maravilhoso. Sim. Bom, essa palestra vai ser no sábado. A que horas? Onde, Fernando? Bem, o próximo sábado, às 14 horas, falaremos sobre as 7 leis da prosperidade, a segunda parte, ou a segunda palestra, a cargo de Virginia Damario, continuará falando sobre como usar o poder da mente, o poder dos sentimentos, o poder da palavra para atrair a nós a prosperidade, a provisão, a todas as coisas boas que nós precisamos para ser felizes. Muito bem. Os testes farmacogenéticos podem determinar como os medicamentos se comportam em cada indivíduo a partir da análise do DNA. Servem para doenças como depressão e até mesmo câncer de mama, para o qual cerca de 20 a 30% dos pacientes não reagem ao remédio. Os testes detectam especialmente o grau de intolerância e a possível ausência de efeito do medicamento no organismo do paciente. Sônia, quando a gente diz aqui que é para determinar como os medicamentos se comportam em cada indivíduo, pelo DNA, isso é uma medicina personalizada? Pode-se dizer assim? Exatamente. Mauro, a genética ela veio para poder determinar como, por exemplo, o Mauro, geneticamente, por exemplo, vai reagir a uma medicação psiquiátrica. Por exemplo, você tem um quadro de depressão. Você vai procurar um psiquiatra e você vai falar, olha, doutor, estou tomando já remédio, estamos fazendo tratamento já há bastante tempo, não acerto, estou com efeito colateral. O médico fala, então vamos fazer um teste farmacogenético, um caso. Vai fazer, hoje em dia, os testes são feitos por suave bucal, que é através da saliva, não precisa ser um teste invasivo, tá? As coletas podem ser feitas por suave. É uma coleta de saliva, né? Faz a saliva, o seu DNA está na sua saliva. Através desse teste, existem vários, né? Por exemplo, os testes da CIP, que são testes de metabolismo. Nós vamos fazer uma previsão de como aquele medicamento, através da metabolização dessas enzimas, ele vai reagir no Mauro.
só no Mauro, é exclusivo, você faz uma vez. É um mapa genético, é maravilhoso, gente. Porque através disso, eu sei como determinado medicamento reagiria no Mauro geneticamente. Então, o médico, pegando um laudo, ele vai saber, por exemplo, se deu verde para um determinado medicamento. Então, ele vai estudar, obviamente, não é só a genética. A genética é um dos fatores, né, gente? Nós temos fator ambiental, alimentação, comportamento, uma série de coisas. Mas a genética é muito importante, principalmente no caso dos medicamentos psiquiátricos, por exemplo. Faz o SWAB, deu na genética positivo, e você já tinha um outro quadro de rejeição a alguns medicamentos, o psiquiatra já vai analisar o seu quadro particularmente, através das enzimas CYP. Tem outros testes mais completos, além da enzima CYP, tem outros testes de transporte, outros testes que a gente pode analisar, mais especificamente alguns medicamentos. Então, é exclusivo e é maravilhoso. Se todo mundo pudesse fazer um teste genético... Onde é que está disponível isso, Sônia? Nós temos várias empresas em São Paulo, agora no Brasil, por exemplo, a Life Diagnósticos é uma das empresas que realiza esses testes, que eu gosto bastante, e eu indico, porque nós temos que confiar no laboratório, gente. Não adianta nada você fazer um teste se você não sabe como é que funciona. O médico pode pedir um exame? Pode pedir um exame. O plano de saúde faz? O médico Infelizmente, os planos de saúde ainda não cobrem os testes farmacogenéticos, mas em breve nós temos esperança que alguns planos de saúde dão algum ressarcimento já, né? Mas a grande maioria ainda não. Mas nós temos testes mais acessíveis hoje, Mauro, em termos de dinheiro, né? Antes eram em torno de R$10 mil. Hoje, a partir de R$1.500, eu posso fazer um teste farmacogenético. Está muito mais acessível. E essa informação tem que chegar até as pessoas. Para cada medicamento, um teste, ou seja, se você precisa de vários medicamentos... Não, é assim, um teste farmacogenético, por exemplo, para fármacos psiquiátricos, né? Esse teste, por exemplo, da CYPs, cobre até 50 medicamentos diferentes, com um único teste. Então, eu posso pedir, e o médico sabe que naquela gama de medicamentos, os quais são mais indicados para você. O teste vai indicar se a pessoa vai ter o resultado com aquele medicamento, vai indicar se vai ter reação àquele medicamento? Exatamente, assim. Esse teste, ele vai dizer assim, se você é um metabolizador lento, se você é um metabolizador intermediário, se você é um metabolizador ultra rápido. O que significa isso? Imagine um ralinho, né? Um ralo de banheiro. E o medicamento, você jogando a água num ralo, a parte que filtra. Se você é um metabolizador ultra rápido, esse ralo ele vai ter uma vazão muito grande. O que acontece? Eu tomo uma medicação, ela passa rapidamente, não fica na minha circulação. Então, às vezes eu tomo doses altíssimas de medicação, não tenho resultado nenhum, entendeu? Então, o médico vai ter que trocar essa medicação, ou até mudar a dose. Esse é um metabolizador ultra rápido que eu geneticamente determino. Se é um metabolizador pobre, o que acontece? Ele não consegue absorver nada, ele fica com aquele medicamento empossado ali, vamos dizer assim. Eu preciso de uma dose também muito diferenciada para poder fazer o efeito. Então, através da genética, a gente consegue ver isso. É maravilhoso, gente. Doutora Luciana, na sua opinião, como é que a endocrinologia pode avaliar esse, digamos, coadjuvante no tratamento? Bom, a farmacogenética ela tem utilidade sim no mundo da endocrinologia, mas é ainda em poucas doenças, né? Um ramo que está a crescimento e ele pode ser utilizado no âmbito do câncer de tireoide, na investigação de nódulos tireoidianos. Então, nos ajuda no processo de conduta propedêutica, definição de cirurgia ou não cirurgia dos pacientes. Então, não é muito relacionado à resposta ou não a um tratamento medicamentoso, mas sim usa-se o teste genético para você definir uma conduta médica, te auxiliar uma conduta. Fora o câncer de tireoide, também é utilizado para diferenciar alguns tipos de diabetes. Então, a gente fala do diabetes tipo 2, do diabetes tipo 1, mas nós temos outros tipos de diabetes, que são diabetes mais raros. Entre eles, por exemplo, nós temos o diabetes chamado tipo MOD, é um diabetes que eu poderia explicar de forma leiga como se fosse um diabetes tipo 2 de gente mais jovem. E esse diabetes você consegue fazer testes genéticos para encontrar os indivíduos que são susceptíveis a ter esse tipo de diabetes, que são pessoas que têm um diabetes tipo 2 mais ou menos a partir dos 25 anos, que têm um histórico de diabetes em 3 gerações da família e que não usam insulina inicialmente. Então, esses pacientes eles podem entrar no rastreio e, identificado o gene para esses pacientes, definido esse tipo de diabetes raro, ele muitas vezes não precisa usar tratamentos tão agressivos ou até não usar tratamento.
Então, pode ser interessante nesse tipo de paciente, Maravilhoso, né? Que passam batido muitas vezes, usam medicações para diabetes por longos anos e não precisariam utilizar. E outro ramo que pode ser usado também é na triagem de diabetes neonatal, mas isso é muito, muito raro e infelizmente esses testes eles são muito, muito caros, né? Então, mas hoje, como eu falei, já se parcela, a expectativa, né, de popularização olha, tipo eu creio que nos próximos 5 anos, viu, Mauro, nós vamos, todo mundo vai ter acesso a esses testes. Eu creio que, principalmente, aos testes preditivos, que hoje em dia são pouco utilizados. Os preditivos para a doença de Alzheimer, preditivos para depressão, autismo. Por quê? Muita gente tem medo de fazer preditivos, que prevêem que você pode desenvolver a doença. Não são um diagnóstico de morte, né? Por exemplo, eu vou ter que desenvolver a doença, nada disso. Por exemplo, você vai fazer um teste preditivo para Alzheimer, porque tem Alzheimer na sua família, você é jovem, você quer saber como se comportar. O médico pede esse teste e você tem 2 casos. Né, geneticamente falando. Tem um caso que você vai desenvolver mesmo a doença e tem outro caso que você tem a possibilidade, dependendo de como você se alimenta, de como você se comporta socialmente, a desenvolver ou não a doença. Ou você pode desenvolver essa doença só com 70 anos. Ela pode se desenvolver entre 30 e 70 anos. Como você se comporta? O médico vai dizer para você. Obviamente que eu necessito do médico, de todo um tratamento. Eu não vou sozinha lá. Eu preciso de orientação profissional, claro. Mas, gente, a genética veio para ajudar. Se eu sei que eu tenho esse gene, a possibilidade de desenvolver, eu já mudo a minha alimentação, eu mudo a minha atividade física. Já que você deu o exemplo do Alzheimer, que pode se manifestar, por exemplo, lá aos 70 anos, mas a doença surgiu 20 anos antes. Exatamente. Então, qual é o momento ideal de fazer um teste para isso? São casos e casos, né, Mauro? Se existe um quadro familiar de mãe, pai, parentes próximos, faça o teste, na minha opinião, procure um médico, claro, que vai indicar o teste, tudo com indicação médica. Vendo esse caso, você jovem, como eu já te falei, você já vai mudar uma série de comportamentos e hábitos de vida que, com certeza, se você tenha o gene para desenvolver isso, vai desenvolver muito tardiamente. E vai dar tempo para que a medicina e a farmacologia desenvolvam outros medicamentos, quem sabe nem venha a desenvolver, né? Então, nós temos, hoje em dia, várias ferramentas, principalmente a genética hoje. Bom, você acompanha o programa Gente que Fala aqui na Rádio Trianon AM 740. Eu vou introduzir agora aqui na nossa conversa a dermatologista, a doutora Selmara Catalano. Ela é diretora do Hospital da Pele, coordenadora de pós-graduação do Instituto BWS, ela fala com a gente por telefone. Doutora Selmara, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Mauro. Tudo bom? Boa tarde a todos aí da mesa. O nosso assunto hoje, acne rosácea, o que vem a ser? Então, apesar desse nome, acne rosácea, não tem nada a ver com acne não, sabe, Mauro? A rosácea, ela é uma doença vascular, crônica, inflamatória, como se tivesse uma reatividade vascular exagerada a algumas mudanças de temperatura, algumas coisas que a gente vai conversar. Ela é mais comum em mulheres e é geralmente na fase adulta, e aí entre os 30 e 50 anos de idade. E como fatores desencadeantes, a gente tem o calor, o cigarro, a bebida alcoólica, fatores de estresse, pessoas dependendo da ocupação, sabe, cozinheira que fica lá na cozinha, naquele bafo por muito tempo, saunas, tem várias coisas que podem desencadear, mas a pessoa tem uma predisposição, assim, familiar ou até racial, assim, mais indivíduos brancos, de pele mais clarinha. Mas a pessoa sabe exatamente qual é o fator desencadeante, o fator de piora, e aí tende a evitar esse tipo de fator. Geralmente a gente pede assim, claro que existem graus diferentes, né? Então, quando você pega a coisa do início, às vezes basta evitar esses fatores de piora, né? A pessoa faz uma agendinha, vai anotando e vai percebendo o que modifica ou não. Depois, principalmente depois de orientada a prestar atenção nessas coisas. Mas para graus maiores, aí você precisa de tratamento que vai desde um creminho, um gelzinho tópico e proteção solar, porque o sol aí também vai ter uma influência bastante grande. Mas aí você pode ter, porque a pessoa fica com o rosto vermelhão, pode ter lesões que se assemelham da acne, por isso esse nome confuso de acne rosácea, mas pode ter deformidades, pode ter aqueles vasinhos superficiais também, e aí a gente tem que ter outros tipos de tratamento, aí pode ser luz pulsada, laser, tratamento às vezes das deformidades, principalmente nariz, o nariz fica com aquele aspecto, sabe, de casca de laranja,
sabe, grandão e todo furadinho, assim. Quando for unidades importantes, então aí o tratamento é até cirúrgico. Então, o ideal é que a pessoa que fica vermelhinha fácil, qualquer coisinha, deu uma corrida daqui até a esquina, o nariz acende, né, que parece a rena do nariz vermelho, né, que é aquele filminho do Natal, faz atividade física, parece que tudo acende, fica tudo vermelho na região central, assim, da face, que é mais comum, já vale a pena conversar a respeito disso, porque há como impedir que isso evolua e fique mais grave. Qual é o tempo médio de tratamento, doutora Selmara? Então, na verdade, a gente trata as crises, porque é uma doença com remissões e agudizações. É uma doença crônica para sempre, não existe cura. Não tem cura. Existe controle. É uma reatividade vascular que a pessoa tem, não só na pele, mas o visível é na pele, e isso a gente vai administrar sabendo lidar com esses pioradores, esses determinantes, e com a terapêutica aí proporcional a esse grau de comprometimento que a pessoa tem. Muito bem. Doutora Selmara Catalano, muito obrigado pela participação hoje aqui com a gente, diretora do Hospital da Pele, coordenadora de pós-graduação do Instituto BWS. Até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Bom, vamos aqui para o nosso próximo tema no programa A Gente que Fala, que é o seguinte: após treinos de grande intensidade ou competições, é muito comum o surgimento de dores musculares, as chamadas de MIT, dor muscular de início tardio, que costumam se iniciar após 8 horas, podendo permanecer por até uma semana. Essas dores vêm de microlesões musculares ocasionadas pela atividade física proposta. Para se recuperar delas, a recovery é uma modalidade muito utilizada por atletas de elite e amadores competitivos. Edson Santiago, esse assunto para você. O que são essas dores musculares de início tardio? DMT, é isso mesmo? É o DMT. DMT. Antes de eu comentar sobre isso daqui, Mauro, só queria fazer um adendo sobre tecnologias, né? E sobre o diabetes. Hoje, até mesmo a doutora Luciana vai poder falar com mais propriedade. Antigamente a gente só tinha aquele teste que nós fazíamos com a fitinha, né? Que furava e colocava o dedinho. Mas hoje não, a gente já tem uma tecnologia que você pode colocar no tríceps, né? Na parte posterior, e você, através de um aparelhinho simples, você faz a medição a todo momento. Ele não é tão confiável quanto o dedinho, mas ele dá uma prévia bem próxima do que você tem. E isso daí tem ajudado muitos pacientes, porque aquele fator de você estar passando mal e estar toda hora se furando, você pode ter um acesso rapidamente. Nossa, e todo mundo tem à venda esse aparelhinho? Pode falar. Me interessei porque eu tenho, a minha mãe é mais para insulino dependente? É mais para insulino dependente, Mauro. Esse aparelho você instala facilmente, instala no consultório, o próprio paciente pode instalar em casa. Ele é de fácil compra nas farmácias, o preço bastante acessível agora, você instala ele de forma subcutânea. É subcutânea. Mas é uma agulha bem pequena, assim, e você faz a leitura da glicemia por Bluetooth, pelo aparelhinho que vem em conjunto. Então você consegue fazer diversas medições, na verdade constantes, mais de 7 por hora. Naquela hora que você se sente mal, com sintomas de hipoglicemia, por exemplo, né, que são sudorese, tremor muito intenso, uma fraqueza súbita, você pode ir lá e fazer a leitura e verificar sua glicemia no momento. A tendência de queda ou a tendência de subida. E ele dá uma média, né? Dá uma média, dá uma média de quantos você tem até 30 dias. Isso daí é bem interessante. É mais para paciente insulino dependente mesmo, Mauro. E é interessante a gente falar sobre esse tipo de aparelho, Edson, porque ele pode usar esses aparelhos antes de atividade física, por exemplo, né, para se preparar para uma atividade física. Exatamente. E hoje você também tem aquelas bombinhas, né, que você coloca e ele vai mensurando e já vai colocando também a insulina. Já vai injetando a insulina? Tem agora uma nova tecnologia que você coloca como se fosse um radinho que você coloca na cintura do paciente, ele vai conseguir... Mas uma coisa ligada à outra, o teste aponta a necessidade da aplicação da insulina, ele entende, já faz isso automaticamente? Isso daí é um aparelho que você coloca, ele já entende... E ele já faz a leitura, já entende, ele já aplica a insulina. E esse que a gente estava comentando é o outro que você coloca, é um aparelhinho como se fosse um celular que você vai via Bluetooth e você marca. Isso daí é excelente, principalmente, que nem a doutora falou, para quem vai fazer alguma atividade física, como que essa pessoa está, se está passando mal, está em algum lugar, ele consegue fazer aquele controle várias vezes ao dia. Isso daí é uma das coisas excelentes que está vindo. E falando um pouquinho de atividade física, né? A DMT. A DMT, o que acontece? Toda vez que você está fazendo alguma atividade física, você gera um estresse na musculatura. E esse estresse ele vai gerar microlesões, que vai gerar um processo inflamatório, né?
essa cadeia ela não está muito bem explicada dentro da medicina, mas hoje a gente entende que depois de 8 horas, esse processo inflamatório que é mediado pela prostaglandina, ele tem uma relação direta com alguns receptores, principalmente de dor. E isso daí você tende a ter o início após as 8 horas, tendo um pico entre as 24 às 72 horas, aquela dor pós-atividade, e ele se encerra até 7 dias, né? E aí o recovery ele vem para quê? Justamente para diminuir esse desconforto que você tem. Então, um paciente que vai fazer uma maratona, que vai fazer uma atividade física, ou até mesmo aquelas pessoas que estão começando a fazer academia, por exemplo, ele tem muitos desses tipos de dores, que ele é caracterizado pelo quê? Por uma dor, né, de uma forma geral, principalmente naquele músculo que você acabou de fazer, você vai ter um espasmo naquele músculo, o aumento do edema, que é quando você fica meio inchado naquele local, e o aumento da vascularização, que deixa aquela região um pouco mais quente. Isso daí são alguns sintomas que é normal, não precisa nem se preocupar sobre o que isso daí vai ocasionar mais no futuro. E aí o recovery ele vem para combater esses sintomas, né? Porque como a gente ainda não sabe o que leva diretamente a esse desconforto, a gente não sabe como tratar. Então a gente trata somente o quê? Os sintomas dele. Se não conhece o inimigo, não dá para atacar. Né? Exatamente, a gente vai apagando fogo, né? E aí, o que hoje teve? Saiu agora essa semana retrasada, um artigo que fala que a massagem profunda, quando você vai fazendo a massagem naquele paciente, as dores dele tendem a diminuir, porque aumenta o quê? A vascularização local e você começa a fazer, então, essa troca, né? Toda aquela parte de inflamação, você consegue tirar daquele paciente daquele local e você consegue regenerar aquele corpo mais fácil. E fazer aquelas crioimersões, né? Que você vai lá e coloca o paciente dentro da água gelada. A gente vê muito isso daí dentro de futebol, né? Que a gente tem um grande intenso e a pessoa já tem que voltar no outro dia para começar a treinar, porque jogou no domingo, na quarta-feira ele vai jogar novamente. Que eles falam assim, na segunda-feira os atletas só foram fazer treino leve. Porque hoje a gente entende que colocar esse paciente depois de 24 horas após essa atividade, ele não tende a ter um aumento maior dessa dor. Então, quando você vai lá, faz academia, você dá 24 horas, você fala assim, tô todo quebrado, eu não vou mais para academia, porque no outro dia vai piorar, né? Isso daí é a lógica. Mas não tem nenhum estudo que fala que isso daí piora. E, na verdade, ele melhora. Então, tem que ir para academia no outro dia. Tem. Não tem desculpa. Acabou a desculpa. Eu falo, não, você não faz aquele treino, você faz outro treino, é braço, aí é perna, você investe, mas vai. Você investe, mas vai. Doutor, deixa eu aproveitar para perguntar. Por exemplo, não tem a ver com a dor de exercício, a dor neuropática, por exemplo, de um diabético, né, já que a gente estava falando, que acaba sendo aparentemente muscular também. Como tratar essa dor? Porque o diabético deve fazer essa imersão também em gelo, porque as extremidades ficam muito doloridas por causa é outro caso, eu sei, né? Mas o que deve fazer numa emergência, né? Tá com muita dor, um diabético, e fisioterapia ajuda também? Bom, eu vou responder essa do ponto de vista da endócrina, né? Mas pacientes com dor muito aguda, pacientes diabéticos de longo prazo, que tem algum tipo de dor neuropática, que é muito comum, principalmente nos membros inferiores, aquela dor tipo em bota, né, nos 2 pés. Nesses casos agudos, é remédio analgésico mesmo. A gente evita tratamentos muito agudos, por exemplo, com gelo e tudo isso, porque esses pacientes eles têm um déficit de circulação importante na periferia e a gente quer deixar aquele membro protegido, de certa forma. Então, você maneja com analgésicos de forma aguda, mas claro que a longo prazo, para manejo e prevenção de novas crises de dor, a atividade física ela é muito importante, porque o músculo é um dos tecidos do nosso organismo que mais consomem glicose. E a atividade aeróbia, ela é interessante para otimização do nosso sistema cardiovascular, mas a atividade resistiva com o trabalho do músculo é a mais indicada para o paciente diabético e a que tem mais atuação em prevenir complicações do tipo de neuropatia. Então, atividade física sempre, né? Isso, na fase aguda, que o doutor acabou de falar, na fisioterapia a gente não vai conseguir fazer nenhuma medida para diminuir esse desconforto, né? Que é aquele desconforto em queimação, que é um sistema nervoso.
que a gente fala assim, o seu sistema nervoso está nervoso. É analgésico mesmo. É analgésico nessa situação. Depois que a gente vai, que ela já diminuiu mais esse desconforto, que ela pode se cronificar, a gente tem alguns trabalhos que está mostrando que a gente tende a ter um pouco mais de conforto. Que nem ela falou, atividade física, aeróbica, musculação, a gente já tem bons resultados. E no pé diabético, que é muito importante, ainda bem que você salientou, que a verdade, o melhor tratamento é a prevenção. Porque esse pé diabético, ele não sente dor, às vezes, porque ele vai ter a baixa sensibilidade. Perde a sensibilidade das extremas. Exatamente, por conta que você vai ter várias alterações. E isso daí é quando a fisioterapia mais vai atuar, que a gente vai orientar esse paciente, então evitar tirar muita cutícula, que às vezes pode fazer uma machucadinha, ela não tem o controle muito bom, que o dali pode virar muita coisa, chegando até mesmo na rotação. Gente, temos poucos minutos, tem perguntas do público aqui, vamos fazer todas bem rapidamente. O Edson, já que você está com a palavra, a Laura de São Vicente pergunta se a fisioterapia pode prevenir doenças, bem objetivamente. A fisioterapia, ela pode prevenir doenças, né? Desde a parte musculoesquelética, quando você faz alguma atividade física, por exemplo, atletas, corredores, por exemplo, eles vão ter dor no joelho e no quadril por conta do atrito da face do trato iliotibial. E aí a fisioterapia, ela vai fazer o quê? Não deixar os fatores que nem a Sônia comentou, preditivos. Então, fraqueza muscular, fazer muito valgo dinâmico que a gente corrige esse paciente antes dele ter a lesão. Isso daí a gente vê muito dentro da parte de atletas, né? Que a gente consegue ver. Fernando, o Marcos de Pinheiros pergunta em que medida a fé religiosa pode curar doenças. A fé, cosa é a fé? A fé é a crença de que tudo andará bem. É muito importante a fé, porque a fé próprio é um sentimento, e quando é um sentimento que dá o poder ao pensamento para manifestar-se. Ou seja, nós falamos em metafísica que o 80% do poder de um tratamento metafísico é próprio o sentimento, e a fé é o sentimento necessário para manifestar um pensamento positivo. Sim. Doutora Luciana Milton, do Tatuapé, pergunta se o uso de adoçantes por diabéticos é seguro, se há contraindicações. Olha, esse é um tema tão controverso, né? Agora, os estudos que mostraram um certo malefício com adoçantes foram em ratos, em doses muito elevadas, incompatível com o que nós humanos usamos. Então, assim, o uso dos adoçantes, ele é indicado sim, não existe malefícios agressivos, né, assim, comprovados na evidência científica. Mas tem substâncias mais perigosas do que outras na composição do adoçante. Mas mesmo assim, Mauro, é melhor um adoçante do que o açúcar livre, né? E a gente tem que lembrar que o açúcar ruim não é só aquele açúcar branco que é utilizado, o açúcar demerara, a rapadura, tudo é açúcar, né? Então, eventualmente, paciente diabético que precisa de um controle de reeducação alimentar, ele precisa sim, de certa forma, usar o adoçante porque é menos calórico e não tem o açúcar livre. A Luciana de Vila Andrade pergunta para a Sônia por que em São Paulo tantos comércios fecham as portas e tantas farmácias abrem as portas. Estamos todos doentes? Olha, como é que é o nome dela? É a Luciana de Vila Andrade. Pois é, Luciana. Eu gostaria muito de ter uma resposta mais positiva para essa tua pergunta, porque eu sou a favor do Fernando, do Ho Oponopono, sou praticante, creio que a gente tem que transformar toda essa energia, usar muito menos remédio e usar muito mais a positividade para abrir as portas, principalmente de cafeterias, de docerias, né? Não é? Para que as pessoas não fiquem doentes, mas infelizmente a indústria farmacêutica está com as portas abertas porque temos muita gente doente mesmo. Bom, como ainda dá tempo, vamos aqui nas perguntas. O Guilherme de Vila Mariana, para você, Sônia, ainda. Quem canta seus males espanta? Ah, com certeza. Guilherme, eu tenho certeza absoluta que uma das técnicas
ou pode chamar de técnicas, ou de hábitos, que me mantém saudável hoje em dia é o canto. O canto que eu desenvolvo desde adolescente, tudo, pode ser um mantra, pode ser um hábito de vida, ele acalma a minha mente, ele libera substâncias positivas na minha corrente sanguínea, com certeza todas as serotoninas e neurotransmissores que fazem com que eu me sinta de uma maneira que nas outras áreas da minha vida me equilibram. Então, o que eu posso dizer para você? Cante, com certeza no banheiro, onde você quiser, que você vai ficar mais feliz. Todos nós, aliás, por que esses programas, né, Fernando, de The Voice, Calouros, todo mundo se interessa? Porque, no fundo, todos nós gostaríamos de cantar, né? Gostaríamos de sermos artistas e tal, porque isso nos traz muito bem-estar. Sim, a música harmônica ajuda a harmonizar os sentimentos. E, com certeza, quem canta os males espanta. Fernando, a Silvana da Lapa pergunta o que é a chamada pós-metafísica. Não sei, pós-metafísica, eu não sei. O que vem depois, agora. O que vem depois da metafísica. A metafísica quer dizer, além do físico, é uma filosofia prática que nos ensina o pensamento, o sentimento, e fala também do aquilo que nós chamamos, não tendo um melhor término, o mundo espiritual. Bom, toda essa filosofia, tudo que você destacou aqui, tem a ver, a própria Sônia falou do Ho'oponopono, tem o segredo, é uma mistura de tudo isso. Não próprio uma mistura, temos diferentes correntes, não? A metafísica é uma delas, que, como dizia Sônia, nos ajuda a ser mais felizes, que é o objetivo de todos os seres humanos, não? Sim. Liberar-nos do sofrimento. O Edson, a André de São Bernardo do Campo, até que idade a fisioterapia é eficiente? Vai para todas as idades, né? Desde nenenzinho, quando a pessoa é recém-nascida, porque a gente às vezes pensa na fisioterapia só na parte de ortopedia, né? Mas a fisioterapia, ela tá dentro do hospital, tá na geriatria, tá em todos. E quando a gente pensa no mais tardar, né, da nossa vida, na terceira idade, a gente já pensa já nos especialistas em geriatria, né? Que é quando a pessoa já tem um pouco de sarcopenia, que ela perde a massa muscular, ela já tem outros problemas, tem um problema de visão, então ela tem muita suscetibilidade a quedas, então isso daí a gente vem para prevenir. A fisioterapia para pessoas acamadas. Pessoas acamadas, principalmente, após acidente vascular encefálico, né, que são os derrames. Então, tá toda a área da medicina de um médico, você vai ter um fisioterapeuta especialista. Doutora Luciana Jaime, do Jardim Bonfilholi, a cirurgia metabólica pode melhorar a qualidade de vida de um portador de diabetes tipo 2? Pode sim, pode melhorar. Ela tem indicações muito específicas, mas geralmente pacientes muito obesos e com diabetes, diagnóstico de diabetes mais recente, né, em torno de 5 anos do diagnóstico. É uma cirurgia que está em crescimento, mas ainda o principal é a gente pensar no tratamento do diabetes, antes de pensar na cirurgia, a gente pensar naquele quadripé fundamental. Primeiro, a educação no diabetes. Segundo, uma atividade física regular, né, Edson? Uma reeducação alimentar. E, entrando até um pouco na questão do Fernando, a gente pensar também na questão da adesão ao tratamento, aceitando a doença e procurando seguir todas as indicações médicas. Uhum. Doutora Luciana, 15 segundos para sua despedida. Foi um prazer estar aqui. Acredito que eu fiz uma mini despedida dando esse resumo do diabetes, mas é um prazer estar aqui falando sobre diabetes, uma doença tão comum, e espero que as pessoas consigam ter check-ups, procurar ajuda, procurar assistência e tirar suas dúvidas com relação a essa doença. Edson, sua palavra final, 15 segundos. Gostaria de agradecer o convite e poder falar para os pacientes, né, os ouvintes, para eles terem um pouquinho mais de consciência em relação a esse diabetes, porque é uma doença que ela é insidiosa, né? Conforme você vai aparecendo, quando vai ver, já aconteceu muita coisa. Então, procure o seu médico, converse com quem puder, troquem experiências, que eu acho que isso daí é o mais importante, que nem a Luciana falou, aceite e combata ele.
Fernando, 15 segundos, a sua despedida. Você tem ali uma obra, um livro? Né? Sim, sim. Muito obrigado, Mauro, pela possibilidade de falar sobre metafísica. Esperamos a todos os próximos sábados, 7 de setembro, das 14 às 18, em Avenida Paulista 302, 7º andar. O livro Provisão é um livro, tenho aqui a editora, que pode falar, fazer o presente, por favor. A Virgínia da Marion. Pode falar. Boa tarde a todos. Esse é um presente para você, Mário. Mauro. Muito obrigado. Ele é editor de uma metafísica, da metafísica da Senhora Porteña em Buenos Aires, e aqui estamos, o primeiro livrinho que estamos imprimindo, saindo daqui de São Paulo, e vai ser o tema da palestra, Provisão, no dia sábado. Muito obrigado. E Sônia, a sua palavra final. Eu gostaria de deixar o contato de uma empresa de farmacogenética, como eu indiquei aqui, que é a Life Group. Então, é lifegrupo.com.br. É uma empresa que vai orientar os próprios médicos quanto ao resultado dos laudos, que é muito importante hoje, que eu achei que nós temos que ter acesso a essa informação. Não só os médicos, e as pessoas que têm qualquer dúvida quanto a um teste farmacogenético, entrem em contato com a Life Group, que vai ser uma ferramenta maravilhosa, já é uma ferramenta maravilhosa para ajudar todos nós. Eu quero agradecer a presença de todos os participantes dessa edição do programa Gente que Fala, a farmacêutica Sônia Presta, o metafísico Fernando Candiotto, acompanhado da Virgínia da Marion, o fisioterapeuta Edson Santiago, a médica endocrinologista doutora Luciana Meirelles. Na mesa de som hoje não é o Cléo, é o Gerson, eu não sei o sobrenome, é Gerson Lima, né? Gerson Lima, é isso aí. O Sérgio Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon AM 740, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado, Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Fique agora com o programa Caio Sorriso Show, ele alegra aí o seu início de tarde. Muito obrigado, até amanhã. Tchau, tchau.